Querido ouvinte, espectador da revista Estar Bem, este episódio é a segunda parte do tema Dieta Anti-Inflamatória, com a nutricionista Mariana Rodrigues, que é criadora do método Detox Kitchen. Hoje ela vai falar com a gente sobre quais são os alimentos inflamatórios e quais são os 5 pilares para a sua qualidade de vida. Para começar pelo alimento mais inflamatório que existe hoje no mercado é o açúcar. Todos os tipos de açúcar, tá? Açúcar mascavo, açúcar o vilão, grande vilão. Pois é, eu nunca chamo de vilão, sabe por quê? Porque no programa Detox Kitchen eu tiro inicialmente, depois a gente aprende a colocar pontualmente quando a gente precisa, tá? Tá. O que eu considero que são vilões mesmo são os não alimentos. O que é não alimento? Conservantes, sabe aqueles nomes esdrúxulos que você lê nos rótulos dos alimentos? Uhum. Esse tipo de conservante, edulcorantes que são os adoçantes, isso não é alimento, né? Ou corantes que as pessoas colocam, enfim, estabilizante, tudo que é anti, né? Que tá lá dentro do rótulo e você leu e não é um alimento aquilo, isso pra mim é vilão. Esse pra mim tem que ser cortado assim em primeiríssimo lugar. Isso pra mim é lixo. O resto não é lixo. As pessoas falam, posso fazer um dia do lixo? Eu falo, mas o que é lixo pra você? Ah, é pão, é massa. Eu falo assim, mas isso pra mim não é lixo. Aliás, isso pode salvar a vida de alguém, né? É que a gente não aprendeu a consumir na quantidade certa pra gente. Inicialmente a gente corta e depois a gente reposiciona todos que eu vou falar aqui, com exceção desses que são não alimentos, tá? Outro que eu considero não alimentos são os óleos vegetais refinados. Isso para mim não é alimento, né? Pensando no óleo de girassol, óleo de soja, óleo de, enfim, o que mais que a gente tem aí? Canola, óleo canola, enfim. São alimentos que são hiper-inflamatórios, né? Para o corpo e que eu não considero alimentos. Então, mesmo que a pessoa vá depois consumir um pouco de açúcar, tudo bem. Depois que ela passou o período, tudo bem. Agora, óleo refinado, nunca mais. Mas, Mari, eu vou fritar com o quê? O ideal é não fritar, mas se você quiser fritar, existem óleos apropriados para que você possa fritar, inclusive o azeite de oliva, que vai doer tanto no seu bolso que você vai falar em fritura uma vez por semestre, né? Fritura de vez em nunca. Bom, as farinhas, incluindo todas as farinhas muito branquinhas, elas não estão incluídas no processo de uma alimentação anti-inflamatória, tá? Infelizmente, as pessoas adoram tapioca, mas a tapioca ela tem o mesmo índice glicêmico, o mais alto índice glicêmico do que o açúcar branco. Então, a velocidade que esse açúcar entra na corrente sanguínea é muito rápida, muito alta. Não posso gerar picos quando eu estou querendo controlar a inflamação, né? Novamente, a gente reposiciona depois, num determinado momento, numa determinada quantidade. Farinha, lógico, mais inflamatória que tem a farinha de trigo, com certeza. Mas mesmo pão e mesmo o macarrão, ele tem como ser reposicionado depois, dentro de uma ótima qualidade de fermentação longa ou preparo daquele alimento, tá? Sementes de todos os vegetais, já falei aqui para vocês. Tem um vegetal que a gente não consegue tirar semente. Então, esse vegetal a gente tira, depois a gente reposiciona esporadicamente, que é a berinjela. A semente está toda dentro dela, né? Então, se você tá com algum tipo de inflamação no corpo, algum tipo de inflamação intestinal, o ideal é não consumir sementes de legumes, tá? De legumes, de frutas não tem tanto problema, porque não tem tantas lectinas, mas as dos legumes, não mais. Bebidas alcoólicas, claro, né? Bebidas alcoólicas de uma maneira geral. Existem algumas bebidas que, no processo, elas são consideradas neutras, desde que a inflamação não seja muito grave. Se a inflamação for grave, a gente corta a bebida alcoólica, assim, desde o começo, mas depois a gente reposiciona. E, assim, por último, por que eu deixei por último, mas não é menos importante, é que esse assunto é polêmico. Esse grupo de alimento inflamatório, que são os grãos. O que são os grãos? A gente entende como grãos cereais, arroz, milho, trigo, cevada e leguminosas, feijão, grão de bico, lentilha,
Que mais? Soja. Esse grupo de grãos, entre cereais e leguminosas, eles contêm uma lectina chamada WGA, que ela é tão nociva para o intestino quanto o glúten, independente se aquele cereal contém glúten ou não, né? Então, se aquele cereal contém glúten ou não, é um indicativo que a gente realmente não deve comer. Então, por exemplo, a cevada, ela é riquíssima em glúten, ela tem muito glúten. Então, é um tipo de cereal que a gente tira inicialmente e depois reposiciona aos poucos. Mas existe também, por exemplo, cereais que têm menos lectinas, menos proteínas de difícil digestão, que é a aveia e o arroz branco. Pasmem, a gente come arroz branco na dieta anti-inflamatória e não come arroz integral. né? A gente a vida inteira aprendendo, até na faculdade, gente, foi uma lavagem cerebral disso, né? Tudo bem que eu me formei há 17 anos e mudou completamente tudo, né? Todos os parâmetros de nutrição. Mas até isso, a gente já tem estudos que comprovam que alimentos super integrais, eles contêm mais lectinas, mais proteínas de difícil digestão, o que vai gerar uma inflamação intestinal e o que pode gerar uma inflamação sistêmica, né? Ai, mas e meu arroz com feijão, Mário, eu vou tirar e nunca mais vou comer? Depende muito. Se você for bem intolerante a feijão, como eu sou, ou seja, sente gases, o intestino muda, distensão abdominal, quando você come feijão, mesmo aqueles com remolho super longo e tudo mais, de repente você vai ter que aprender a consumir uma vez nunca, né? Eu comi feijão esse final de semana, mas não é algo que eu como por rotina. E eu já fiz o meu padrão de desintoxicação. Então, no padrão de desintoxicação, a gente tira e depois vai reposicionando. Eu, particularmente, dos cereais, eu tenho paixão pelos arrozes asiáticos, que é o Gohan, o arroz japonês, o Basmati, que é o arroz indiano, e o Jasmine, que é o arroz tailandês. Eles são arrozes de super fácil digestão, baixo índice glicêmico e bem pouca lectina, quase nada de lectina. Se a gente fizer um remolho certo e cozinhar bem em fogo lento, aí é perfeito. A gente consome um alimento quase sem lectina. A aveia, quando a gente deixa de molho e cozinha dela depois, junto com o alimento que a gente quer cozinhar, lembrando que em remolho a gente sempre despreza a água, a gente nunca mantém a água, tá? A gente cozinha com outra água depois do remolho. Também a gente consegue a diminuição grande das lectinas. Então, a parte dos cereais e das leguminosas depende do grau de inflamação sempre. Então, temos esses 3 grupos e a gente vai brincando com esses 3 grupos conforme a necessidade do cliente, sempre. Falei demais, tá, né, gente? Então, eu ia te perguntar a questão do tempo que demora para fazer o processo de desinflamação e se essa dieta teria um prazo para o paciente seguir, mas pelo jeito depende, né, do paciente. Pelo que você depende muito. Eu vou te falar 2 casos que eu peguei que foram casos mais graves. Não, já houveram alguns casos um pouco mais graves, assim, mas 2 casos que eu me lembro agora, que eu me recordo. Uma cliente com muita enxaqueca, tá? Ela teve que se afastar do trabalho, enxaqueca todos os dias, ela tinha muito problema social, né, por conta dessa enxaqueca, e estava repercutindo na relação com a filha dela, que era uma filha pequena, tá? E ela fez o programa comigo, e eu avisei para ela que o começo ia ser um pouquinho mais sofrido, porque geralmente quando se trata de dor de cabeça, à medida que a gente vai tirando alguns alimentos que produzem alguns tipos de enzimas, como por exemplo o café, a gente não é contra o café, mas nesse caso a gente tem que cortar o café completamente, né? E carnes gordurosas e tudo, mas a gente tem que tratar muito bem o fígado nesse caso, né? Eu avisei para ela que poderia intensificar, porque à medida que o corpo vai recebendo esses alimentos, sem esses estimulantes hepáticos, o fígado continua produzindo as mesmas enzimas, só que não tem a demanda alimentar que tinha antes. E essas enzimas, elas podem gerar ainda mais dor de cabeça. Então, o processo dela foi muito lindo. A primeira semana intensificou um pouquinho, né? O processo é normal e tudo mais, ela já sabia, né? E depois da terceira semana, ela já estava 100% sem dor de cabeça. Mas ela fez bonetinho. Lembrando, o que é bonitinho?
que é fazer bonitinho? É fazer os 5 pilares, que eu chamo, né? 5 pilares. O primeiro pilar é mudança de rotina, incluindo momentos de pausa, momentos de autocuidado, momentos de reflexão ou meditação. Rotina. O segundo, atividade física, todos os dias. O corpo precisa eliminar, ele precisa se movimentar. Você foi feito, programado geneticamente para se movimentar, né? E não tem essa de, não posso porque eu tô com problema no joelho e tal. Movimenta daqui para cima. Tem tantos professores, tanta gente que pode te ajudar nesse processo, né? Terceiro, água. Ajuste de quantidade de água, tá? A gente precisa de muita água para eliminação, para hidratação. Lembrando, quando a gente está com sede, a gente perdeu mais que 2% do peso corporal de água já. Sendo que quando a gente perde 1% do peso corporal de água, a gente já tem problema com memória, cognição, distração e aumento de estresse. 1%. Ou seja, quando a gente sente a sede, é porque a gente perdeu 2% ou mais. Quando a boquinha tá craquelada, meu amor, você já perdeu mais de 3%, né, de água. Então, água não é brincadeira, não é frufru. Água tem que tomar uma ótima quantidade mesmo por dia. Quarto, higiene do sono. Dormir bem, dormir mais cedo, dar valor ao sono. Primeiro, que eu falo sempre para os meus clientes, encaixa o sono na sua agenda. A hora que você quiser, 8, 7 horas, encaixa o sono da sua... O resto você vai encaixando no intervalo, porque o sono é a parte principal que tem que estar na sua agenda. Principal mesmo. Então, eu sabia, por exemplo, hoje, eu já sei que eu vou ficar até mais tarde com vocês, então eu já sei que amanhã eu não vou acordar no meu horário típico. Eu vou estender um pouco mais e tá tudo bem. Você fazendo esses acordos com o seu corpo, que são esporádicos, mas, Mário, eu nunca mais vou numa festa à noite, você vai, é exceção, mas aquilo que você faz de rotina é que marca a sua saúde. E quinto, não menos importante, a alimentação. Ela cumpriu alimentação, eu sempre deixo por último, aliás, na Detox Kitchen, as pessoas fazem uma preparação antes de entrar na Detox Kitchen, né? Algumas pessoas fazem 1, 2, 3 semanas, 1 mês, e é impressionante o que as pessoas perdem de peso nessa preparação. O que tem nessa preparação? 4 dos 5 pilares. Não tem nada de alimentação. Você pode comer o que você quiser nessa preparação, mas você vai regular esses outros 4. E aí que entra toda a história linda, né? Porque regulando tudo, você não precisa mais sentir ansiedade, você não come mais compulsivamente, você não tem mais desejo por doce, enfim. E essa cliente da dor de cabeça, ela cumpriu os 5 pilares, bonitinho, ela fez bonitinho. Então, não deu 1 mês o processo de cura total dela, tanto é que antes dos 21 dias, antes mesmo de dar 21 dias, eu já comecei a liberar alguns alimentos pró-inflamatórios para eu saber como é que o corpo dela ia se comportar. E nunca mais ela teve dor de cabeça. Nunca mais. Lógico, se ela avacalhar, se ela for numa viagem all inclusive, 1 mês no hotel, não sei aonde, que ela vai comer açúcar de noite, farinha de noite, queijo, sei lá que qualidade, aí sim, bebida alcoólica, aí sim ela vai ter uma reversão desse processo de cura. Mas enquanto ela está atenta ao corpo dela, à vida dela, ela conseguiu o processo de cura com muita tranquilidade, fazendo todas as exceções que vocês podem imaginar. E o segundo caso é uma cliente que estava com uma intolerância à lactose. Por que eu joguei um aspas aqui com a minha mão? Intolerância à lactose. Porque eu fui analisar o caso dela, na verdade, ela não pode com lactose. Isso tudo bem, a gente já entendeu que toda vez que ela consome laticínio, ela tem todos os sintomas de intolerância à lactose e ela fez um exame para comprovar isso. Mas eu entendi que ela estava com uma inflamação intestinal, então ela fez todo o programa. Depois, ela foi voltando a ingerir alguns alimentos, lembrando que os laticínios que ela não poderia comer, a gente foi jogando os laticínios de ótima qualidade. Lembra que eu falei para vocês que tem o de boa qualidade e má qualidade? A gente foi jogando os laticínios de boa qualidade e ela nunca mais teve diarreia. Ela nunca mais precisou tomar essas lactases, essas enzimas dela.
também foi um processo muito lindo. Esse processo demorou um pouco mais, porque se trata de uma inflamação intestinal grave, diferente da inflamação hepática da primeira cliente que eu relatei para vocês, tá? Esse caso demorou mais ou menos 1 mês e meio para ela voltar a consumir laticínios, né? Então, foi um caso muito lindo também, porque ela nunca mais tomou enzima. Muito bacana. Quer dizer, então varia realmente de pessoa para pessoa, né? Varia o quanto que a pessoa está empenhada também no processo, né? Sim. E você, assim, praticamente já deu a resposta da minha próxima pergunta, que seria como que o nosso ouvinte espectador da revista Estar Bem pode mudar o estilo de vida dele ou a qualidade de vida dele para que esse processo seja mais eficaz. Então, praticamente você falou das 5 características, seria, no caso, né? Que ele deveria estar mudando, né? Eu gosto muito desses 5 pilares, a gente tem que pensar nos 5 pilares dentro rotina, lembrando dessas pausas, dessa meditação, atividade física, água, higiene do sono e alimentação, né? Lembrando a alimentação, não sou perfeito. Lembrando do sono, não sou perfeito. É o que é possível, é o que está ao meu alcance nesse momento, né? É tudo que está ao meu alcance nesse momento. Eu gosto muito dos 5 pilares, mas essa não é a resposta completa. Eu adoraria dar uma resposta completa para vocês, porque a resposta completa está no campo físico, que são os 5 pilares, mas está no campo mental também. O que você pensa sobre você, qual o julgamento que você tem sobre o seu corpo, quais os pensamentos que você repete para você em relação ao seu corpo quando você se olha nua no espelho, por exemplo, quando uma calça está apertada, o que você está dizendo para você o tempo todo. E qual a preocupação que você tem em relação ao julgamento das pessoas? Está no campo mental também, e está no campo vibracional também. As minhas clientes mais antigas, aquelas que estão mais marcadas, existe um grupo que eu converso de tudo com elas, lógico, porque eu não estou ali como nutricionista, eu estou como terapeuta ayurvédica, nutricionista, professora de yoga, e mais, a minha experiência pessoal de emagrecimento foi a minha maior escola, com certeza, né? Com certeza. E o campo vibracional, ele influencia, lógico que influencia, né? A começar pela imaginação que você tem do seu corpo, pela imaginação que você tem do espaço que você toma, né? A começar pela sua ancestralidade, o corpo que os seus ancestrais tinham. Olha umas fotos aí de alguns parentes aí meio antigos, de repente você vai encontrar algum padrão que você está repetindo, a gente não sabe por quê. Então, temos que entrar nesse assunto, sim. O físico, ele é importante, dos 5 pilares. Ele é muito importante, ele é essencial. E podemos começar por ele? Podemos. Mas o mental, aquilo que você repete para você todos os dias, e o vibracional também é de extrema importância. Quer dizer, tem que haver um equilíbrio, né? Para que haja realmente uma eficácia nesse processo, eu acho que em qualquer outro, né? Existe essa necessidade do equilíbrio, né? O equilíbrio é tudo, você falou tudo, Lisete, sabe por quê? Algumas pessoas, elas vêm com uma fúria, assim, sabe? Com uma, eu preciso transformar a minha vida em 2 dias, em 3 dias, em 4 dias. E eu falo, calma, né? Para começar, essa fúria só te leva a um padrão que provavelmente você já fez. Qual é o padrão? Engorda por muito tempo e quer emagrecer com tudo. Ou seja, é um padrão de violência com o corpo mais violência com o corpo. Porque quando você emagrece com tudo, ou você está numa dieta maluca, ou você está num jejum maluco, ou você tá fazendo alguma maluquice com o seu corpo, né? O que é maluquice? Sim. É deixar o corpo carente, não nutrir o corpo de uma maneira saudável. Então, é o que eu sempre falo, o equilíbrio, ele é aquilo que vai te trazer saúde de fato. Porque o desequilíbrio vai te gerar essa ansiedade de querer. Vou dar um exemplo, tá? Porque eu recebo tantas pessoas com tantas queixas que o emagrecimento ele passa a ser uma das queixas só. Mas a pessoa quer emagrecer muito rápido, mas ela não se dá conta que ela está repetindo um padrão. Engorda devagar, emagrece rápido. Engorda devagar, emagrece rápido. Que é um padrão de não me amo, não me amo. Violência com o corpo, violência com o corpo. Ela não muda
esse padrão, não quebra esse padrão de repetição. O que eu sugiro sempre é quebra esse padrão de repetição. Começa pelo auto-amor. A primeira coisa, sempre. Muito bacana. Bom, Mari, nós teríamos assunto aqui para vários episódios, né? Mas nós temos que encerrar a entrevista. E eu queria que você, por meio todo esse teu conhecimento, a tua experiência, queria que você passasse o teu aconselhamento para quem está nos ouvindo, nos assistindo, dessas suas considerações finais para o nosso ouvinte espectador da revista Estar Bem. Ai, passou muito rápido, gente. Isso. Foi, passou rápido mesmo. A gente pode desenvolver tanto assunto aqui, a gente pode falar eu falei, a gente vai ter que render muitos episódios, né, Sérgio? Vamos jogar uns episódios. Esse foi o primeirinho, foi muito rápido. É uma delícia. Mas o que eu sempre falo com meus clientes, a parte mais importante é o amor próprio, o auto-amor, o autocuidado, a autovalorização. Se você se prioriza, você se transforma. E as pessoas me chamam muito para falar, mas Mari, minha vida é muito corrida, meu filho, meu marido, meu chefe, isso, aquilo outro. Como é que eu vou viver de autocuidado? Não, você não vai viver de autocuidado. Mas você precisa da sua saúde intacta, linda, uma alta performance, para poder cuidar desses assuntos que você mesmo falou, filho, casa, chefe, trabalho. Você vai precisar da sua saúde. Se priorizar não significa ser egoísta. Se priorizar significa investir o mesmo tempo que você investe nos outros em si. Porque tudo começa com autocuidado. E lembrando, carinho no meio do processo, carinho com os seus pensamentos, porque é um tal de cai e levanta, gente, é um tal de tô fazendo bonitinho, daqui a pouco comi um lanche ali da esquina, né? E um carinho com você no meio desse processo é o que a gente prioriza, porque tudo se trata de auto-amor. É tudo sobre auto-amor, é tudo sobre auto-respeito. Se você se valorizar, entender o seu campo e entender a sua saúde. A hora que você entende o mecanismo do seu corpo, aí você dá um salto quântico. Aí a alimentação, você vai deixar fluir simplesmente a alimentação. Você vai perguntar pro seu corpo, eu quero um lanche da esquina hoje? E o corpo pode falar sim, né? Ou o corpo fala, não, melhor não. Meu estômago, ele já, só de pensar no alimento, meu estômago já dá uma ardidinha, assim, determinados alimentos, sabe? Eu posso comer isso, meu estômago dá uma ardidinha. Quando você está afinada com o seu instrumento corpo, o seu corpo diz por você. Você não precisa seguir cartilha. O que eu falei hoje é uma proposta de desintoxicação para que você se reconecte com o seu corpo. Mas a hora que você está conectada integralmente com o seu corpo, e esquece a cartilha. Muito bacana, Mari. Olha, muito obrigada pela sua participação. Nós esperamos poder contar com você em próximas oportunidades. Que delícia, Lisete, Selma, gratidão, foi uma delícia. O papo é rápido. Foi rápido. Obrigada. E então é isso aí. Por hoje ficamos por aqui. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. Beijo, Selma. Beijo, Mari. Até a próxima. Até a próxima. E o que você achou do nosso tema de hoje? Nós queremos muito saber a sua opinião. Você pode interagir conosco por meio do nosso site, revistaestarbem.com.br, onde você encontra várias informações, além do contato dos nossos convidados, como o contato da nutricionista Mariana Rodrigues, que foi a nossa convidada muito especial em 2 episódios aqui da Revista Estar Bem. Você também pode interagir conosco acessando as nossas redes sociais, no Instagram e Facebook. E, claro, se você não se inscreveu em nosso canal no YouTube, vai lá e se inscreve, Revista Estar Bem. Você confere toda a nossa programação, os episódios já postados e também, principalmente, você vai poder dar sugestões de pautas para episódios futuros. Por hoje nós ficamos por aqui agradecendo muito pela sua companhia. Um grande beijo a todos, fique com Deus e até o nosso próximo episódio.